Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, enviada da espiritualidade pelo André Luiz, Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. É uma das obras daquela série A Vida no Mundo Espiritual, relatando as experiências de André Luiz, junto com seu amigo Hilário, que também tinha sido médico na Terra, e agora eles estão fazendo excursões, visitando alguns lares, instituições espíritas, acompanhando a vida aqui no nosso plano, e é interessante que eles relatam isso com a ótica espiritual. Então, nos traz grandes ensinamentos, grandes reflexões para nós usarmos na nossa vida. Nós hoje vamos iniciar o capítulo 22, que tem como título Emersão do Passado. É interessante, fala do animismo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A nossa mente, isso é relatado pelo próprio André Luiz em outra obra, é como se fosse assim um edifício de 3 andares. Nós temos o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O superconsciente é a nossa ligação com as coisas superiores, é quando você se desliga desse plano e através de prece, meditação, reflexão, você eleva a tua vibração, se conecta ao alto, envolvendo também um processo de autoconhecimento, de reforma. Então você sai do terra a terra e abre as suas conexões para o universo, para Deus, para a espiritualidade maior. O consciente é o acesso à memória presente, às situações que nós vivemos no dia a dia. E o subconsciente é aquilo que nós trazemos lá no porão do prédio, vivências dessa vida e de vidas passadas. Então nós todos acumulamos uma série de experiências, fica tudo gravado em nós, o chamado corpo mental, lá no corpo espiritual. E acontece que em determinados momentos essas memórias do passado podem aflorar, tanto dessa vida como de outras. Existem pessoas que passam, falando da vida presente, por traumas que a pessoa quer esquecer. Ela quer esconder dela mesma aquela situação que ela viveu. E está vivendo seu dia a dia, tentando apagar do passado, dessa vida, o que aconteceu. De repente, ela se depara com uma situação que lembra muito aquela que ela viveu. E aí vem à tona aquele trauma, é o que eu chamo dos gatilhos. Isso pode acontecer também com relação a memórias e situações e traumas de outras existências. Nós estamos temporariamente apagados do passado e acontecem situações que, de repente, aflora aquela memória de outra vida. E você exterioriza aquilo, tá bem? Em reuniões mediúnicas é relativamente comum isso acontecer. O médium está lá recebendo os espíritos, incorporando, como a gente diz, os espíritos, para eles serem tratados naquela reunião, que todo mundo está sentado numa mesa, que tem o doutrinador conversando com os espíritos que se manifestam, os médiuns que incorporam e aqueles médiuns de preparo, de sustentação da reunião. E muitas vezes vem um espírito, se manifesta e você está tratando, mas na verdade não é um espírito. É o próprio médium que está acessando o seu subconsciente. Aparentemente tem um espírito ali, mas nem sempre é. Às vezes é o próprio médium, tá bem? Ele está num processo de transe, de concentração, colocando para fora, como se fosse uma catarse. Ele está exteriorizando aquela situação que ele viveu. E é isso que nós vamos ver aqui nesse capítulo e vamos tentar trazer isso para a nossa vida, para o dia a dia, tá? Existem pessoas que procuram aquelas terapias de vidas passadas. Será bom acessar uma vida passada? Para quê acessar uma vida passada? Se não for para tratar um trauma, alguma situação assim, eu diria que não vale a pena.
Se for por curiosidade, não faça isso, porque boa parte das nossas existências, por um planeta como a Terra, de provas e expiações, um passado como o nosso planeta tem, de muita dor, se você ainda está por aqui, e se você se reconhece como uma pessoa não tão perfeita assim, e nenhum de nós é porque você tem um passado com algumas existências difíceis, e acessar isso pode piorar, né? Então, temos que ter cuidado com isso. Mas em outras situações, a pessoa tem um trauma, um medo enorme de algo que pode ter relação com outras vidas. O problema é sempre encontrar um profissional que entenda essa situação de outras vidas, que seja sério e que saiba conduzir o processo, tá bom? Para não traumatizar mais ainda a pessoa que procura aquilo ali. Então, se for bem conduzida, para quem se justifica esse tipo de terapia, pode trazer bons resultados, muito bons até. Mas cada caso é um caso, tá bem? Então, vamos lá, no capítulo 22, o nosso amigo André Luiz, junto com Hilário, retornam aquele grupo do Raul Silva. Quem está lendo o livro está com isso bem gravado na memória. Raul Silva é aquele doutrinador, aquele que conversa com os espíritos, que num capítulo passado se desdobrou e foi se encontrar na espiritualidade com um amigo dele que tinha desencarnado, tá bom? Então, eles estão em companhia do assistente, retornam a outra reunião desse grupo presidido pelo Raul Silva, que era um grupo muito simpático ao mentor deles. Era o mesmo grupo, não tinha se alterado, e eles percebem uma fila, né, de espíritos lá precisando de ajuda, e tem duas senhoras do grupo, desencarnados, médiuns, acompanhadas lá pelos esposos, que também acompanhavam o trabalho, e os médiuns estavam trabalhando. Vários casos, problemas, né, foram solucionados, muitos espíritos atendidos, e eis que uma das senhoras cai em pranto, convulsivo, exclamando assim: quem me socorre, pedindo ajuda, né? E ela levava a mão ao peito, as mãos ao peito, e ainda falava assim: covarde, por que apunhalar assim uma indefesa mulher? E Raul Silva, com a serenidade de sempre, se aproxima dela e vai conversar. Minha irmã, o perdão é um remédio que nos recompõe a alma. Ele está fazendo a doutrinação, o esclarecimento clássico, né? Atendendo aquela manifestação ali. E vai dizer para ela não permitir que o desespero subjugue as suas energias, que ela não deve guardar ofensas para esquecer o mal. Aí ela vai falar assim: olvidar quer dizer esquecer? Nunca. Ela não quer esquecer o mal que foi feito a ela. E ela vai dizer: o senhor sabe o que vem a ser uma lâmina enterrada em sua carne? E está colocando para fora essa situação que ela viveu. E ele vai dizer: sim, mas ninguém lhe contraria o direito à justiça, né? Mas não é melhor aguardar o pronunciamento da bondade divina? Deus, confia em Deus, né? Ela fala esperar, que ela está revoltada ali, né? Não quer esperar nada. E ela, então, prorrompeu em soluços, e aí o André Luiz e o Hilário estão olhando aquela cena e olham um para o outro e olham para o mentor, né? Para o assistente lá, que percebeu a estranheza deles. E eles vão dizer: porquanto a enferma, sem a presença da mulher invisível, que parecia personificar, prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. Quer dizer, eles estão vendo a média ali se manifestar, mas não estão vendo nenhum espírito com ela. Eles estão do lado espiritual, tem uma média encarnada manifestando uma mulher, cadê o espírito? É a dúvida deles. E o Hilário vai dizer assim: não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete. E aí vai entrar o mentor, né?
E ele ainda vai dizer, observa em nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado. Mas se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa amiga, de certo a mensagem definiria a palavra de um homem, sem as características femininas da lamentação que registramos. Em verdade, não notamos aqui qualquer laço magnético, quer dizer, não está vendo nenhuma ligação daquela mulher que está nos manifestando aparentemente um espírito feminino, uma mulher, e aquele homem que está parado ali olhando para ela. Aí Aulus afagou a fronte da mulher, da doente, em lágrimas, como se auscultasse o pensamento, e explicou então para Hilário e para André Luiz: estamos diante do passado de nossa companheira. A médium está acessando o seu passado, uma outra vida. E ele vai completar: a mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Ante a aproximação do antigo desafeto, que ainda persegue de nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em Cidade do Velho Mundo, no século passado, e entra em seguida a padecer insopitável melancolia. E vai dizer que ela recomeçou a luta na carne, na presente reencarnação, cheia de esperança, de novas esperanças, né? Contudo, tão logo experimenta a visita desse amigo espiritual, do antigo verdugo, em que ela está ligada a ele, ela se perturba-se-lhe a vida mental, necessitada de mais ampla reeducação. É um caso no qual se faz possível a colheita de valiosos ensinamentos. E aí Hilário vai dizer: isso quer dizer então, né? E a frase fica no ar. Aí o instrutor continua: isso quer dizer que nossa irmã imobilizou grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência que nos referimos, a ponto de semelhante cristalização mental, aquilo que ela viveu está fixo na mente dela, haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase que intacta. Quer dizer, apesar dela sofrer o esquecimento do passado, o choque do contato com um novo corpo físico na reencarnação, ela traz tão fixada na mente dela aquela situação que ela viveu, que a simples presença daquele verdugo de outra vida, contando também com a sensibilidade dela, faz com que ela acesse esse registro do passado, e isso aflora. E vai continuar fixando-se nessa lembrança, quase instada de mais perto pelo companheiro, que lhe foi irrefletido algoz, passa a comportar-se tal qual se estivesse ainda no passado que teima em ressuscitar, esse passado que teima em voltar. É então que se dá a conhecer como personalidade diferente, a referir-se à vida anterior. Ele vai completar: sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente, porque o influxo das recordações penosas de que se vê assaltada centraliza todos os recursos mnemônicos tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. E vai dizer outra coisa muito importante. Para o psiquiatra comum, imagina um psiquiatra vendo a situação dela, é apenas uma candidata à insulinoterapia ou ao eletrochoque. Entretanto, para nós desencarnados, é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. E aí ele vai completar: mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Entenderam o que é o animismo? Você coloca para fora aquilo de um passado. Agora, uma reflexão nossa, que não está aqui no livro, né? Ela é uma senhora que está encarnada
e está na presença de um espírito e exterioriza isso. Tá? Então ela tem uma sensibilidade, está numa reunião mediúnica, está assistida. Pergunta para vocês, outra pessoa encarnada poderia manifestar a mesma coisa fora de uma reunião mediúnica? Por que não? Vocês já ouviram falar os casos de dupla personalidade? Eu não quero aqui entrar no campo da psicologia, psiquiatria, não se trata disso. Mas, pelo conhecimento que a gente tem dessas situações espirituais, acontece sim. E muitas vezes isso pode ser de maneira sutil. De repente a pessoa muda o comportamento e ela não se dá conta disso às vezes. Não precisa perder a consciência da vida atual. Muitas vezes aflora aquilo que nós trazemos no subconsciente e você muda um pouco, principalmente diante de certas situações, onde até não em si a recordação de outra vida, mas de uma imperfeição que você está conseguindo controlar, mas aquela imperfeição que foi mais forte em outra vida, num determinado momento, no chamado que eu chamo gatilho, aquilo aflora. Exemplo, você foi uma pessoa muito violenta lá no passado, está vivendo a sua vida já razoavelmente refeito nessa condição, não é mais aquela pessoa tão violenta, e num determinado momento alguém agride um familiar seu, ou então uma coisa típica, acidente de trânsito, alguém te dá uma fechada, tudo errado, e você sai do carro transtornado, não é mais você. Você não está acessando a memória de outra vida, mas nesse caso você está colocando para fora uma imperfeição que você estava controlando, mas que esse gatilho faz com que aquilo ali aflore. Isso acontece? Claro que acontece. Então são aquelas situações que o subconsciente faz aflorar uma imperfeição, mas no caso aqui ela está acessando uma outra vida, então ela está ali e está manifestando uma outra personalidade. Isso é mais raro do que uma imperfeição vir à tona, mas acontece. Então não sei se algum de vocês já vivenciou alguma situação assim com vocês ou na família, que você diz assim, essa pessoa não é aquela pessoa, e a pessoa se transtorna de uma forma e começa a falar coisas que parecem sem nexo, que parece que não é ela. Isso é possível acontecer? Agora, numa reunião mediúnica, voltando para a reunião mediúnica, entenderam como é valioso para o médium participar dessas reuniões? Porque não só o médium ajuda os espíritos que estão se manifestando, e ele mesmo está aprendendo com isso, porque a gente aprende com a experiência dos outros, né? Como também pode acontecer situações assim, em que o próprio médium ele coloca para fora suas vivências, e se for um doutrinador consciente, como Raul Silva, ele vai tratar como se fosse um outro espírito que estivesse ali. Agora, um doutrinador sem muita tarimba, sem tato, sem experiência, de repente, se perceber que não é espírito, vai querer dar uma bronca no médium, porque o médium vai estar mistificando, estará enganando. Não é o caso. E o Raul Silva vai tratar da maneira correta, né? Porque se a gente tem o cuidado de atender um desencarnado que se apresenta, não vai ter o cuidado de atender o encarnado, né? São espíritos, nós somos espíritos. Então é isso que está sendo narrado aqui. Então o Hilário vai perguntar, poderíamos então classificar o fato no quadro da mistificação inconsciente? Ela inconsciente está mistificando. Aulos meditou um pouquinho, né? Porque é uma pergunta. Ele não perguntou se ela está enganando. Está falando que é uma mistificação inconsciente. Aí o Aulos vai responder, muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, sob a égide do Espiritismo, quer dizer, muita gente que planejou sua reencarnação nesses tempos novos de transição, vindo para o Espiritismo, muitos desses companheiros vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável.
a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Ou seja, muita gente, numa reunião mediúnica, mesmo doutrinadores, não entendem muito isso e querem colocar o médium, enquadrar o médium no padrão. E não é bem assim. Há de se ter sensibilidade, conhecer o psiquismo humano, a mente, a vida do espírito, né? Não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de nossa amiga arrojadas ao pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio em que se encontra. E a pobrezinha efetua isso quase na posição de perfeita sonâmbula. Quer dizer, a mulher está acessando esse subconsciente, essa memória de outra vida, e não pode classificar como mistificação. Isso não é mistificação, é o próprio espírito que traz. Estava tão cristalizado isso nela, embora tenha acontecido em outra vida, e apesar de num novo corpo, num corpo físico, na reencarnação, esquecida temporariamente do passado, mesmo assim, aquilo está tão firme dentro dela que, de repente, aflora, né? E vai dizer que ela está doente da mente, porque ela não se liberou ainda desse trauma de outra via. Então, ele fez uma pausa, acariciou a enferma, enquanto Raul Silva continuava a doutriná-la e a consolá-la. E ele vai dizer assim, bondosamente, deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. É também um espírito imortal solicitando-nos concurso e entendimento, né? É preciso armar o coração de amor. Então, ela tinha ali um desafeto do passado que fez com que aflorasse aquilo ali. De certa forma, guardadas as devidas proporções, cada caso é um caso, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, muitas vezes, existem situações que fazem com que isso aflore. E quando não é a memória de outra vida, é aquilo que eu falei, uma imperfeição. E a nossa vida é o quê? É constantemente a gente lutando interiormente, é uma batalha íntima isso, para nós equilibrarmos. E a reencarnação é uma oportunidade do esquecimento desse passado e você refazer toda a sua vida. Toda reencarnação é um novo despertar na carne. E toda desencarnação é um despertar fora da carne, onde você se vê com seu corpo espiritual naquela realidade da qual nós viemos. Todos nós vamos voltar para lá. Então, essa passagem pela carne, esquecidos do passado, e esse esquecimento do passado é justamente para desfazer esses traumas. Por isso que é bom a gente não lembrar. Santo esquecimento do passado. Por isso a gente não deve procurar lembrar do passado, saber quem nós fomos. Isso virá ao longo da evolução gradativamente. Quando o espírito estiver mais à frente, bem equilibrado, ele consegue acessar o passado já sem tantos traumas. Ele vai olhar para ele mesmo como ele era, imperfeito, mas como já fez progresso, aquilo já não vai abalar tanto o espírito. Ele vai se ver, caramba, como eu errei, né? Quanto progresso eu fiz. Ele não vai ficar com aquele sentimento de culpa. Isso às vezes acontece no plano espiritual, aqui é como uma expiação, como uma lição para o espírito. Muitas vezes, na reunião mediúnica, aí falando dos espíritos se manifestam, você tem um médium, vem o espírito e incorpora no médium. Como a gente diz incorporar, eu já disse antes, que não é entrar no corpo, é ligação mente a mente, tá? Mas a gente usa esse termo incorporar. Então, incorpora. E a médium começa a falar, e aí sim, é um espírito do lado de lá. Então, acontece muitas vezes do doutrinador, quando aquele espírito insiste muito em alguma coisa, e o doutrinador, ou ele visualiza, ou ele é inspirado, ele faz uma regressão
no passado desse espírito e faz o espírito que está se manifestando ir a uma vida passada, faz uma regressão de memória no desencarnado. E aí ele vai ver que, na verdade, a pessoa que, de repente, ele está atacando, por exemplo, se for um processo obsessivo, na verdade, ele, em outra vida, atacou essa pessoa, né? Porque ele está atacando porque ele se acha vítima. Na verdade, essa pessoa que ele está atacando, porque ele se acha vítima, ele, numa vida anterior, prejudicou essa pessoa. Então, é aquela coisa, né? Você sabe quem você é, você sabe o que você fez no passado, né? Você está julgando, você só está vendo uma vida. Isso vale para nós. Nós enxergamos essa nossa vida atual. O que é que nós fizemos, né? Quantas culpas a gente teria se acessasse certas situações dentro de uma própria família, né? Até na relação de marido e mulher, pais e filhos. É complicado isso, né? Então, Deus sabe o que faz. Ou seja, essas leis naturais, que são as leis de Deus, elas têm uma razão de ser. E sempre o objetivo é o progresso do espírito, é o bem. É para o espírito se equilibrar, mesmo que aquele espírito precise da dor. E Lara vai perguntar, podemos considerar essa pessoa como médium? Né? Ela não está recebendo o espírito, ela está... E o Aulos vai falar, como não? Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Naturalmente, agora, a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. Nossa irmã deve ser ouvida na posição que se revela. Tá? E pulando alguns trechos, a personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Ela renasceu pela carne sem renovar-se em espírito. Quer dizer, ela traz cristalizada ainda aquela situação do passado, embora esteja encarnada. Ela precisa trabalhar mais isso. Como que ela vai trabalhar? No caso, numa reunião mediúnica. E a pessoa que não é média ostensiva, que apresenta uma situação dela? Estão aí os nossos queridos psicólogos e psiquiatras para acessarem essa situação. E eu digo hoje em dia que eu acho que o futuro da psicologia e da psiquiatria vai fatalmente levar com que todos sejam espíritas. Aliás, nós estamos entrando na era do espírito e a tendência é a humanidade se espiritualizar. É isso que está previsto. E a ciência cada vez mais se aproximando da espiritualidade. Então, vamos imaginar que no futuro próximo, as pessoas envolvidas no tratamento desses traumas, doenças mentais, coisas desse tipo, terão a visão espiritual da vida. E aí os tratamentos serão mais eficazes, serão mais atuantes, né? Mas em breve mesmo, daqui a algumas décadas, com certeza, com as reencarnações, os espíritos mais desequilibrados, talvez a gente não manifeste tanto assim essas memórias duras do passado, né? Bom, a gente precisa de mais algumas encarnações para nos vermos livres dessas dores antigas, né? E por isso é importante, na encarnação atual, cada um ir se conhecendo. O autoconhecimento, aquele conhece a ti mesmo, não deixa de ser uma autoterapia. Aquilo que Santo Agostinho fala na pergunta 919, né? Quando Kardec pergunta como o espírito vai crescer, se elevar, ele vai dizer, faz como um sábio do passado, conhece-te a ti mesmo. E Kardec insiste na pergunta, né? Mas como? Tudo bem, é um ensinamento sábio, mas como eu me conhecer? Aí ele vai dizer, faz o que eu fazia quando eu estava encarnado, porque é Santo Agostinho respondendo aí, né? Eu a cada dia fazia uma análise do meu dia, no fim do dia. O bem que eu fiz, o mal que eu fiz, né? O bem que eu deixei de fazer e procurava no dia seguinte fazer diferente, fazer melhor. Qual é a receita que Santo Agostinho está dando? A reforma íntima, né?
é aquilo que Kardec falou. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo progresso moral e pelo esforço contínuo para domar as más tendências. É que Santo Agostinho fazia, esforço contínuo para domar as más tendências. Substituir atitudes e pensamentos inferiores por atitudes e pensamentos superiores. E eu tenho certeza que alguém já pensou aí, mas eu não sou Santo Agostinho. Mas vai chegar lá, todo dia, todo mundo aí um dia vai estar numa condição diferente. Mas mesmo Santo Agostinho chegou lá pelo seu esforço. Então nós vamos chegar lá também, né? Vamos nos esforçando para nos conhecermos. Então, eu diria que nesse mundo agitado, com tanta coisa errada acontecendo, verdadeiras loucuras que a gente assiste, nós temos que reservar um tempo para nós, diariamente, para algumas reflexões, que seja 15 minutos, prece, uma meditação e refletir sobre a vida, assim como Santo Agostinho, aproveitando a dica de Santo Agostinho, eu diria a dica da espiritualidade, que ficou registrada lá no Livro dos Espíritos. Analisem o seu dia, analisem a sua semana, pensem muito na relação com as pessoas que cercam você, os momentos desafiadores em que você foi obrigado a tomar uma decisão ou resistir a algo que quer te jogar para baixo, porque isso vai acontecer sempre. E essa luta constante é que dá a força do espírito. É como aquele metal que você bate, né? Ele sofre um tratamento térmico, ele fica mais duro, mais resistente, mais maleável. Nós precisamos ser assim, mais resilientes. Resiliência é aquela condição, uma árvore, ela dobra, mas ela não quebra, ela volta. Vem o vento, ela dobra, mas ela volta. Isso é resiliência. Nós temos que ser assim na vida. Tudo vai querendo jogar para baixo e a gente vai sofrer e tal, mas nós temos que voltar ao equilíbrio. A nossa mente está sempre sendo obrigada a buscar o equilíbrio. Nos processos depressivos, o que se busca? Que a pessoa vença a depressão e equilibre a mente, né? Isso requer um esforço contínuo, que muitas vezes sozinha a pessoa não consegue. Aí vem os tratamentos espirituais, os tratamentos médicos, não vamos nos esquecer da medicina, tá bem? Nunca a doutrina espírita vai falar, não faça um tratamento de jeito nenhum. Mas o tratamento espiritual é importantíssimo, em várias, eu diria que todas as situações, né? Então, o Aulus continua nessa lição com Hilário e André Luiz e vai falar assim sobre essa médium que está manifestando esse animismo. Ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos. Quantos mendigos na terra arrastam o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora? Olha o que ele está falando, eu acabei de dizer. Isso pode acontecer por fora. Ele está dizendo aqui, quantos mendigos, na verdade, foram nobres no passado e eles trazem tão cristalizado neles aquela condição que o cara está todo esfarrapado na rua, mas ele está de cajado, está botando aquele manto com aquele pano velho, e eu já vi isso. E ele caminha, eu vi uma cena impressionante no centro do Rio de Janeiro. O mendigo é assim, ele andava como se fosse um nobre. E engraçado que tinha vários, é muito comum a gente ver os cachorros, né, na rua com os mendigos, às vezes são os melhores amigos deles, de todos nós, né? E o mendigo caminhava e uma fileira de 2, 3, 4 cachorros, não me lembro, assim atrás, como se fosse seguindo o rei. Muito interessante aquela cena que eu nunca mais esqueci. Ele está falando aqui, por coincidência, dos mendigos que na terra arrastam esburacado o manto da fidalguia efêmera. Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores. Às vezes a pessoa está numa condição financeira e tal, num meio muito humilde, mas ela traz um orgulho, uma vaidade, né? Não precisa estar bem de vida. Orgulho, vaidade, egoísmo, né?
São as 3 imperfeições que são muito destacadas, que nós temos que vencer. Tudo de outra. Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes. Alguém conhece essa situação, vivencia essa situação? Parentes que lhes foram duros adversários em existências pregressas. Porque dentro da família, muitas vezes vem espíritos que têm afinidade, que nos querem bem, mas muitas vezes são colocados espíritos que no passado tiveram aversão a nós. E vem como irmão, vem como filhos. Entre irmãos, então, eu vejo muito isso. Irmãos que ou não se tratam assim tão mal, mas que não tem aversão a outra, mas que também não tem nenhuma afinidade, né? Mas às vezes há uma aversão, muito comum isso. Então ele está dizendo, todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal, em marcha incessante com o bem. Ele não está falando de esquecimento do passado, está falando de esquecimento do mal. E como é que você vai esquecer o mal? Desenvolvendo em você as virtudes opostas àquela imperfeição, né? Oposto ao egoísmo é a caridade, né? Oposta ao orgulho é a humildade. Isso tudo a gente tem que desenvolver, né? São as bem-aventurados, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os pacificadores, e por aí vai. E ele vai dizer, cabia-lhe, falando agora da média, expungir o passado da imaginação, de maneira a pacificar-se. É justamente isso, a pessoa ainda não se pacificou, ela não está em paz. E quantas pessoas a gente vê assim? Muitas vezes, aparentemente, tem tudo, mas não estão em paz com elas próprias. Então, essa é a lição que fica dessa lição. E ele lembra aqui da necessidade de perdoar os inimigos. Então, da mesma maneira que nós trazemos cristalizados no nosso subconsciente coisas que nos traumatizaram, que foram vivências muito fortes em outras vidas, vamos tentar fazer o quê? Nessa vida, não cristalizar coisas, não carregar aquelas dores muito grandes, mágoas, processo de separação, marido e mulher, por exemplo, traição, coisas desse tipo. Às vezes o casal se afasta de uma maneira, fica uma mágoa tão grande que isso fica cristalizado e isso vai repercutir lá na frente. A pessoa vai para a vida espiritual, vai carregar isso, vai reencarnar e num determinado momento vai aflorar, né? Aquela situação. E isso vale para tudo, para todas as imperfeições, tudo que nos tira do sério, vamos dizer assim, e que revela um ser um pouco diferente daquele que tem sido habitual numa determinada encarnação. E a pessoa, então, faz aflorar uma imperfeição, uma situação que viveu, fazendo com que outras vejam, digo assim, não é ele, não é possível, não é ele, não é ela, é outra pessoa. Alguém já se viu nessa situação, então reflitam como vencer essas coisas. Prece, a mesma receita simples de prece, né? Muita oração, boas leituras, muito importantes, reflexão, meditação, e eu diria que o trabalho no bem é fundamental, tá? Trabalhar no bem, buscar tarefas, buscar aquele esforço que você vai empreender em favor daqueles que cercam, tá? E talvez aquela coisa que está cristalizada começa a se dissolver. E é muito importante conhecer a ti mesmo, porque quando você reconhece uma imperfeição, não é para você ficar se culpando por aquilo ou querer mascarar, é para você batalhar aquilo. Eu tenho uma imperfeição assim, assim, eu sei, eu reconheço que eu sou assim.
Eu vou lutar para fazer o oposto. Qual é o oposto dessa imperfeição? Qual é a perfeição que se opõe a isso? Você tem que exercitar aquilo. E aí, muitas vezes, vai ser difícil, né? Quando você se vê de frente daquela coisa que te joga para baixo, você tem que vencer. Às vezes leva tempo e assim mesmo, né? Esforço. E para finalizar esse capítulo, o Aulus vai falar: estimaríamos a possibilidade de continuar analisando o caso sob nossa vista. Contudo, a outra senhora doente passou de improviso ao transe agitado, era preciso estudar, fazendo o melhor. Quer dizer, eles estão numa reunião mediúnica, lembra no início? Que tinha 2 senhoras, então, médiuns participando da reunião. Então, a primeira se manifesta assim, no processo de animismo, acessando a memória de outra vida, em função da presença daquele espírito que tinha vivido com ela. E a simples presença, aquela ligação, aquela vibração, faz com que ela acesse a memória da vida passada. E agora a outra senhora vai manifestar uma outra situação. Aí está de novo aquele quadro. Aulus, o mentor, André Luiz e seu amigo Hilário, os 2 que tinham sido médicos na Terra, aprendendo com Aulus, porque eles estão sendo preparados para servir. Eles vão sair daquela condição do eterno pedinte, daquele que tem sido refém de reencarnações e desencarnações difíceis, e já propensos ao bem, decididos a uma mudança de atitude mental, os 2 vão sendo preparados. Isso, minha gente, acontece ou vai acontecer com todos nós, tá? Então, preparem-se para arregaçar as mangas. Por que não fazer isso já nessa encarnação? Estão aí as instituições, o próprio MAP, né? Que faz um trabalho com comunidades carentes, tem os tratamentos espirituais. Então fica aí o convite para todo mundo trabalhar, servir e amar. Aliás, é um lema do MAP, né? Servir e amar. E eu vou repetir algo que eu já disse aqui antes. Uma vez eu escutei do Divaldo Franco, que quando a gente vai reencarnar, a última vozinha que a gente escuta, talvez lá na consciência, induzida pela espiritualidade, é essa daí. Ele diz que a gente escuta assim: você está indo para servir. Com certeza, esse é o propósito dos trabalhadores da última hora. Aqueles que na programação reencarnatória foram dirigidos para o Brasil e que ao longo da vida são encaminhados para a instituição espírita para ter contato mais direto com o Consolador, que Jesus prometeu que iria enviar no futuro e que vem na metade do século XIX no corpo de uma doutrina codificada por Allan Kardec. Então, todos os trabalhadores da Casa Espírita, esses trabalhadores da última hora, têm um nível de informações muito grande. Olha só o que a gente está aprendendo nessa obra. André Luiz precisou desencarnar, e até então essas informações não existiam aqui, e precisou vir um médium como Chico Xavier, um espírito já com uma certa elevação, com essa sintonia maravilhosa com a espiritualidade, com Emmanuel, com o próprio André Luiz, para nos deixar um tesouro desse. Ou seja, ao estudar uma obra dessa, imaginem que vocês não precisem desencarnar para acessar essas informações. Vocês entenderam a importância desse estudo? Eu tenho repetido isso algumas vezes. É bom, às vezes, martelar em alguns conceitos, algumas ideias. E é justamente isso. Nós, vocês e eu também, temos uma oportunidade de ver a ótica dos espíritos. Nós estamos analisando as coisas da Terra, do nosso plano, pela ótica dos desencarnados, contando com Aulus, né? Porque André Luiz até então está igual a nós, aprendendo. Mas o Aulus é um espírito que tem uma vivência muito grande, mais elevado, e ele vai nos dando dicas, como essas que ele deu a respeito dessa senhora. Então, não vai dar tempo para hoje. No próximo estudo, nós vamos ver o que aconteceu com a outra senhora. É um processo de fascinação, que, repito, não serve apenas para quem trabalha numa casa espírita, numa reunião mediúnica, serve também para a nossa vida.
como esse caso que a gente acabou de ver, que não se trata apenas de um conhecimento que a gente está acessando para um dia que eu for trabalhar numa reunião mediúnica. Não, são conhecimentos que servem para a nossa vivência diária e até porque nos chama a atenção para certas coisas que nos acontecem, tá bem? Então, aproveitem bastante, vale a pena estudar sobre a espiritualidade, porque nós estamos estudando sobre a nossa vida espiritual, vida do plano material é vida. Nós, espíritos, continuamos vivendo, tá bem? Então, que tal nós vivemos melhor já aqui? Porque se aqui nós conseguimos processar certas dores, certas tendências, certas coisas que nós trazemos cristalizadas em nós, se nós conseguimos resolver, ou no mínimo amenizar essas situações internas aqui encarnados, que bom, quanta coisa a gente está deixando mais pesada, deixando de levar para o lado de lá, né? Vamos levar coisas boas, vamos construir os tesouros do céu, que Jesus falou, né? Onde tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então vamos colocar o nosso coração, vamos fazer dos nossos tesouros as virtudes, o conhecimento espiritual, a mensagem de Jesus, no que ele realmente quis deixar para nós, porque Jesus, no fundo, nos inicia na vida espiritual. Jesus não pôde falar tudo o que ele queria falar e poderia falar, porque a humanidade não iria entender, por isso que ele promete para o futuro um outro Consolador, para explicar todas as coisas e fazer com que a gente relembre tudo que ele havia dito, porque faltava o quê? A visão espiritual, que agora nós temos. Então nós já temos condições de enxergar a vida como um todo, não mais vida no corpo físico, vida espiritual, encarnado, desencarnado, vida, tudo é uma vida. O que muda é a matéria que nos reveste, mas o espírito é o mesmo. Então, agradecemos muito a Jesus, né, por esse amor que ele tem por nós e que ele possa abençoar os lares de todos vocês, que todos vocês e eu também, todos nós busquemos esse equilíbrio, tirar de dentro de nós essas mágoas, essas dores. Algumas a gente até carrega, como a dor da saudade, da perda do ente querido, mas nós sabemos que até isso a gente vai conseguir superar, porque do lado de lá, estando bem, nós vamos rever nossos entes queridos, tá bem? E um dia, lá na frente, vocês já pensaram vocês estarem à frente de Jesus? Vocês acham que isso é impossível? Não é não, só precisamos estar preparados para isso, até para absorver essa emoção, né? Mas que ele, então, Jesus, abençoe os lares de vocês. Obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.